Bem-vindos ao Casos de Sangue. Estou aqui hoje para narrar uma história macabra. O caso Diana Garnica. Vivendo na vizinhança da morte, pessoas que moram no mesmo lugar por muito tempo geralmente conhecem bem seus vizinhos. Elas entendem em quem confiar e até que ponto, e de quem é melhor manter distância. Às vezes, vizinhos que vivem lado a lado por anos se tornam mais próximos que alguns familiares. Eles são solicitados a cuidar da casa e da propriedade enquanto a família está de férias ou viajando. Convidam-se mutuamente e, sem pensar duas vezes, permitem que seus filhos aceitem guloseimas dessas pessoas. No entanto, às vezes, a pessoa que mora ao lado há muitos anos pode se revelar um verdadeiro maníaco. O caso de Diana Garnica tornou-se um dos mais sensacionais na Argentina nos últimos anos. Muito esforço e tempo foram dedicados à investigação, e o criminoso poderia ter escapado da punição, pois quase não havia evidências diretas contra ele. Ele não admitiu sua culpa e o corpo da vítima nunca foi encontrado. Quem era Diana Garnica? Família e primeiros anos. Diana Abigail Garnica Cisneros nasceu em 30 de março de 2000, na província de Tucumã, na cidade de Vila Mariano Moreno El Manar, Argentina. Ela cresceu em uma família pobre e numerosa, onde era a filha mais nova e a sétima criança de seus pais. Seus pais, Ramon Garnica e Elizabeth Susana Cisneros, trabalhavam duro para sustentar seus muitos filhos e criar condições de vida pelo menos um pouco confortáveis para eles. Como a menina mais nova da família, Diana era a favorita de todos. Seus pais a adoravam e seus irmãos e irmãs mais velhos cuidavam dela. Ela se saía bem na escola, tinha talento para desenho e desde cedo adorava dançar. Era excepcionalmente inteligente e sensata para sua idade. Nunca mentia para sua família, não tinha segredos de sua mãe e pai, e era muito próxima de sua irmã mais velha, Sônia, que essencialmente cuidou de sua criação enquanto seus pais trabalhavam. Como a família Garnica era bastante religiosa, os pais, junto com seus filhos, frequentavam regularmente a igreja e tentavam viver de forma honesta e correta. Os filhos mais velhos também começaram a trabalhar desde a adolescência para ajudar um pouco seus pais. Os mais novos mantinham a casa em ordem e cada um tinha suas responsabilidades, pelas quais eram responsáveis. Diana sonhava em se tornar médica no futuro, porque sempre almejava ajudar os que estavam ao seu redor. Era muito gentil, sensível e responsiva. Esperava construir uma carreira de sucesso, ajudar sua família, e dizia que compraria para seus pais uma casa grande, onde sua mãe pudesse plantar um jardim com flores e árvores frutíferas que ela sempre sonhou. Infelizmente, esses sonhos nunca se realizaram. Mudança para uma nova cidade. Divórcio dos pais. Em 2013, após Ramon perder seu emprego devido a problemas financeiros crescentes, a família foi forçada a se mudar para Juan Bautista Alberdi, localizada na mesma província de Tucumã. A mudança foi extremamente difícil para eles. Inicialmente, seus problemas apenas aumentaram. O relacionamento entre os cônjuges, que estavam juntos há mais de 2 décadas, rapidamente se deteriorou. Eles começaram a discutir constantemente e, eventualmente, decidiram que não podiam mais ficar juntos. O divórcio foi um choque severo para todos os filhos, mas os mais novos sentiram isso mais intensamente. Diana, ao saber o que havia acontecido, ficou simplesmente devastada. O mundo de uma menina, ela simplesmente não conseguia entender o que aconteceria a seguir. Apesar da separação, o pai continuou a apoiar sua ex-esposa e filhos, mas logo começou outra família. Elizabeth também lutou muito com o divórcio, mas seus filhos a apoiaram. Ela teve a sorte de encontrar um trabalho decente com um salário razoável para aquela área. Gradualmente, a família se adaptou à sua nova realidade, se estabeleceu em sua nova casa, fez amigos e estabeleceu boas relações com os residentes próximos. O vizinho Dario Javier Soares. Em frente à família Garnica, vivia um certo Dario Javier Soares. Ele era um homem muito agradável, amigável e gentil de 36 anos. Vivia com sua esposa, Yasmina Alejandra Vel, com quem estava criando 4 filhos. Ele também tinha 2 filhos de relacionamentos anteriores e um filho fora do casamento. É notável que Dario e sua família se mudaram para Juan Bautista Alberdi apenas 6 meses antes dos Garnica se estabelecerem lá.
Talvez por isso eles rapidamente se tornaram amigos próximos, já que eram recém-chegados na área. Anteriormente, Soares havia vivido na província de Santiago del Estero, na parte norte da Argentina. Dario, junto com sua esposa, 2 irmãos e alguns outros parentes, trabalhava em uma fábrica de tijolos local, localizada a apenas 1 quilômetro de sua casa. Seus filhos tinham mais ou menos a mesma idade que Diana e seus irmãos. Eles frequentavam a mesma escola. Rapidamente encontraram interesses em comum e se tornaram amigos. Os adultos também se davam bem, permitindo que seus filhos se visitassem, até mesmo ficando para dormir. Celebravam eventos familiares juntos e se tornaram quase como família. Sônia e Diana até cuidavam dos filhos mais novos dos vizinhos enquanto seus pais estavam no trabalho. Primeiro emprego e romance na adolescência. Após o divórcio, Ramon fazia o que podia para ajudar sua ex-esposa e filhos mais velhos, mas depois que começou uma nova família, ele quase parou de enviar dinheiro. O trabalho da mãe, embora proporcionasse uma renda estável, era desastrosamente insuficiente para uma família grande. A família até começou um pequeno negócio fazendo e vendendo produtos de panificação caseiros, mas rapidamente falhou. A situação ficou tão difícil que em seus anos de escola secundária, Diana teve que abandonar os estudos para começar a trabalhar e ajudar sua mãe. A garota de 16 anos conseguiu um emprego como cuidadora, olhando por uma pessoa idosa e doente. Como ela queria se tornar médica no futuro, Garnica pensou que essa experiência seria benéfica. Apesar de sua pouca idade, ela abordava seu trabalho com total seriedade e responsabilidade. Seguia precisamente todas as instruções, monitorava o horário da medicação, realizava os procedimentos de higiene necessários e cozinhava refeições específicas para a dieta. Diana gostava de seu trabalho. Ela se sentia necessária e útil, se esforçava para fazer tudo certo e era muito valorizada por isso. Ela trabalhava quase todos os dias, de manhã à noite, mas ainda frequentava fielmente a igreja aos domingos com sua mãe e irmãs. Ela também entrou em um relacionamento romântico com um menino com quem havia estudado anteriormente. Às vezes, à noite, o jovem casal caminhava no parque, simplesmente conversando e aproveitando a companhia um do outro. No entanto, Diana aderiu às regras e horários estritos estabelecidos por sua mãe. Ela sempre voltava para casa às 22 horas. Não ficava fora à noite e nunca ia a lugar algum sem informar sua família onde e com quem estaria e quando retornaria. Às vezes, ela ia ao mercado da cidade com os vizinhos e seus filhos para comprar necessidades, mas sua mãe sempre sabia sobre essas viagens. Dario tratava a garota vizinha como se fosse sua própria filha. Cuidava dela e até ocasionalmente a mimava com pequenos presentes. Quando o homem soube que ela tinha um namorado, ele paternalisticamente lhe deu conselhos sobre como os meninos podiam ser enganosos e a alertou para não deixá-lo enganá-la ou se aproveitar de sua ingenuidade e inocência. A garota compartilhou essa conversa com sua mãe, de quem ela ainda não tinha segredos. Elizabeth achou o comportamento do vizinho um pouco estranho, mas decidiu que era sua maneira de mostrar cuidado, já que ele também tinha filhas adolescentes da mesma idade que Diana. Um pedido estranho. Em 6 de maio de 2017, no final da tarde, Diana recebeu inesperadamente uma ligação de seu vizinho, que expressou o desejo de ajudar sua família por bondade de coração. Naquela época, Garnica estava realmente desesperadamente precisando de dinheiro. Mas ela estava esperando um bônus em breve, que planejava gastar para obter uma prótese dentária para sua mãe e começar reparos no telhado de sua casa, que havia começado a vazar após uma chuva recente. No entanto, Dario mencionou de repente que queria comprar um ar-condicionado para Elizabeth como presente e pediu a Diana para acompanhá-lo para ajudar a escolher o certo. Ele insistiu que Diana não deveria contar a sua mãe sobre isso, porque ele queria que fosse uma surpresa, o que não seria possível se ela soubesse. Ele marcou um local de encontro e mais uma vez extraiu uma promessa dela de que não contaria a ninguém. No momento em que recebeu essa ligação estranha, Diana estava voltando para a casa do trabalho. O vizinho a instou a ir com ele imediatamente, mas ela disse que precisava deixar as compras que havia feito no caminho de casa e trocar de roupa. Ao chegar em casa, ela naturalmente contou tudo à sua mãe, pois nunca mentia ou guardava segredos dela. A mulher também achou estranho. Embora estivessem em bons termos com os vizinhos,
Eles nunca haviam feito nada assim antes. Elizabeth queria ligar para Daryl ela mesma para agradecê-lo e recusar o presente, já que um ar-condicionado não era uma necessidade para sua família. No entanto, sua filha a convenceu a não fazer isso, dizendo que iria à loja conforme prometido, mas recusaria a compra cara. A garota tranquilizou sua mãe de que tudo ficaria bem e que ela voltaria para casa não muito tarde. Naquele momento, o vizinho enviou uma mensagem de texto para o telefone de Diana, afirmando que já estava esperando por ela, e novamente pediu que ela não contasse a ninguém sobre o encontro deles para manter a surpresa. Diana respondeu que estava saindo, mas então percebeu que seu telefone estava quase sem bateria. Ela decidiu deixá-lo em casa para carregar. Ela encontrou Daryl no local combinado, e essa foi a última vez que alguém a viu. Um desaparecimento misterioso. Quando sua filha não havia retornado para casa à noite, Elizabeth ficou preocupada, especialmente porque não podia ligar para ela, pois o telefone havia sido deixado em casa. A mulher esperou um pouco mais, mas quando escureceu, ela começou a entrar em pânico. Ela primeiro ligou para sua filha mais velha, Sônia, e contou tudo, mas ela tentou tranquilizar sua mãe, garantindo que sua irmã voltaria para casa em breve e que nada de ruim poderia ter acontecido. Quando ficou completamente escuro, a mãe ouviu o som da motocicleta do vizinho, que parou em frente à casa do outro lado da rua. Ela pensou que Daryl e sua filha haviam retornado, então respirou aliviada. No entanto, 20 minutos se passaram e a garota ainda não havia entrado em casa. Então a mulher saiu e viu que o vizinho estava sozinho. Ela se aproximou dele e perguntou sobre Diana, mas ele pareceu surpreso e disse que não sabia nada sobre ela e não a tinha visto naquele dia. Elizabeth ficou atordoada. Ela não sabia o que pensar e não conseguia entender se o vizinho estava mentindo ou se sua filha a havia enganado pela primeira vez na vida e ido a algum outro lugar. No entanto, o homem insistiu em sua história e até entregou seu telefone para confirmar que não havia entrado em contato com a filha dela. Naturalmente, àquela altura, ele já havia deletado todas as ligações e mensagens. Daryl também expressou preocupação com o paradeiro da garota e até se ofereceu para dirigir pela vizinhança com sua mãe para procurá-la e perguntar aos vizinhos e amigos adolescentes se tinham visto algo suspeito. No entanto, a mulher recusou sua ajuda, decidindo começar a buscá-la ela mesma com seus filhos mais velhos. Eles caminharam pela vizinhança até tarde da noite, questionando todos que encontravam pelo caminho e ligando para todos os amigos e conhecidos da garota, mas ninguém a havia visto naquele dia. Ao voltar para casa, Elizabeth decidiu verificar o telefone de sua filha e viu 2 chamadas perdidas e uma mensagem do vizinho, já que sua filha não as havia deletado completamente. Totalmente convencida de que Daryl estava mentindo, a mulher decidiu ir à polícia e também ligou para seu ex-marido para informá-lo que sua filha mais nova havia desaparecido sem deixar rastros. O homem morava a várias centenas de quilômetros da casa de sua ex-esposa, mas ao ouvir a notícia alarmante, ele imediatamente dirigiu até ela para ajudar na busca por sua filha. Indiferença policial e a cena horrível na fábrica de tijolos. Quando uma mulher preocupada chegou à delegacia no meio da noite com um relato do desaparecimento de sua filha, os policiais não levaram o assunto a sério. Eles presumiram que a garota provavelmente havia fugido com seu namorado ou ido a uma festa com amigos, e voltaria para casa pela manhã. Elizabeth compartilhou suas suspeitas sobre o vizinho e até mostrou as ligações e mensagens no telefone de sua filha, mas os oficiais descartaram suas preocupações, dizendo que não iniciariam uma busca até que pelo menos 24 horas tivessem passado. Percebendo que só poderiam contar consigo mesmos, a família Garnica organizou um esforço de busca massivo. Àquela altura, o pai já havia chegado de outra cidade, e juntos eles foram à casa do vizinho para ter uma conversa séria. No entanto, a casa estava vazia, escura e silenciosa, e ninguém respondeu às suas batidas. A família então foi à fábrica de tijolos onde o vizinho trabalhava com seus parentes, e lá, os familiares da menina desaparecida fizeram uma descoberta terrível. Como Daryl era o membro sênior de sua equipe, ele tinha as chaves da fábrica e podia acessá-la mesmo quando estava fechada. Naquela noite, as luzes estavam acesas, e quando os parentes da garota entraram, encontraram uma cena horrível.
Os fornos de fabricação de tijolos estavam ligados, embora fosse um dia de folga e a fábrica devesse estar fechada. Além disso, todos os membros adultos da família do vizinho estavam presentes. Eles pareciam agitados e estavam claramente no processo de queimar algo nos fornos. Os Garnica foram atingidos por uma terrível suspeita. Dario não estava na fábrica, e quando perguntaram aos seus parentes onde ele estava e o que estava acontecendo, os presentes tentaram desviar, dizendo que estavam preparando equipamentos para a operação e realizando manutenção, e mencionaram que o homem acabara de estar lá e poderia ter saído para o banheiro. No entanto, nos poucos minutos que essa conversa durou, o suspeito conseguiu deixar a fábrica pela porta dos fundos, escapando secretamente. Busca por evidências e prisão de suspeitos. Após a cena assustadora na fábrica e o comportamento estranho dos parentes de Dario, a família da menina desaparecida decidiu entrar em contato com o Ministério Público. Àquela altura, quase 24 horas haviam se passado desde o desaparecimento da adolescente. E a investigação deveria começar. No entanto, descobriu-se que nenhuma informação da delegacia onde os pais haviam relatado o desaparecimento da menina havia chegado até eles. Esta situação indignava e enfurecia o promotor Cláudio Manavella, que assumiu o caso sob seu controle pessoal e prometeu punir os policiais que haviam negligenciado seus deveres. Sua primeira ação foi solicitar um mandado para revistar a casa de Dario e a fábrica de tijolos. No entanto, como era domingo e o sistema judiciário estava indisponível, o promotor, não querendo perder um tempo precioso, decidiu organizar tudo sob sua própria responsabilidade. Manavella suspeitava que o suspeito pudesse ter atacado a adolescente, a agredido e então tirado sua vida, pedindo ajuda a seus parentes para se livrar do corpo e das evidências. Ele achou suspeito que toda a família de Dario estivesse na fábrica em seu dia de folga, no meio da noite, e tivessem inexplicavelmente ligado os fornos. As ligações e mensagens do homem para o telefone de sua jovem vizinha também pareciam suspeitas. Enquanto a família procurava pela garota, inclusive através das redes sociais, o caso rapidamente recebeu ampla publicidade, levando a várias especulações e suposições. Por exemplo, uma teoria amplamente divulgada era que a jovem Bela poderia ter sido sequestrada para ser vendida como escrava em um bordel ou para órgãos. Uma mulher chegou a acusar uma pessoa específica, embora mais tarde tenha se descoberto que ela estava apenas tentando acertar contas com um ex-namorado e mandá-lo para a prisão. A busca na casa do suspeito não rendeu resultados. Obviamente, ele não havia levado a garota para lá, e o crime ocorreu em outro lugar. Nenhum vestígio foi encontrado na fábrica de tijolos, mas Manavella não descartou que os fornos pudessem ter sido usados como crematório para destruir o corpo e as evidências. No entanto, essas eram apenas suposições e hipóteses. Mesmo assim, o promotor iniciou a prisão de Dario, usando os dados do telefone da menina desaparecida como argumento-chave. Seus irmãos César e Marcos, sua esposa, irmã, sogra e alguns outros parentes também foram presos como possíveis cúmplices. Durante o interrogatório, o suspeito negou todas as acusações contra ele, alegando que não havia visto a vizinha e não havia se comunicado com ela naquele dia. No entanto, com base na análise de dados de seu telefone, bem como de gadgets pertencentes a seus parentes e à vítima, claras discrepâncias em suas declarações foram identificadas. O homem foi acusado de detenção ilegal, possível agressão e privação da vida da garota, enquanto seus parentes foram acusados de conspiração criminosa e cumplicidade. Todos os suspeitos foram enviados para a prisão por 3 meses durante a investigação. A busca por Diana. Apesar da descrença inicial da polícia de que a menina desaparecida seria encontrada viva, seus pais continuavam a esperar pelo melhor. Eles envolveram um número crescente de pessoas na busca, organizaram marchas e comícios, engajaram a mídia na investigação e exigiram que Dario confessasse onde estava sua filha e o que ele havia feito com ela. Em desespero, os pais buscaram audiências com os então ministros da Segurança e da Justiça, para influenciar a investigação e pressionar o suspeito a fazer uma declaração. Embora os parentes da menina desaparecida tenham sido recebidos pelas mais altas estruturas do Estado, infelizmente isso não se refletiu na prática. Mais de 200 policiais foram envolvidos na busca, bem como cães farejadores e equipamentos especiais,
incluindo helicópteros e drones de busca, mas ainda não havia resultados. Descobertas alarmantes na fábrica de tijolos. Em um dos fornos, durante uma segunda inspeção, um objeto de metal estranho e severamente derretido foi encontrado junto com um fragmento de dente. Suspeitava-se que esse objeto fosse o piercing que a menina desaparecida usava no nariz. No entanto, uma análise forense especial era necessária para confirmar isso e levaria tempo. Enquanto as autoridades aguardavam os resultados, outra busca mais minuciosa foi realizada na casa de Dario, onde cadernos pertencentes ao homem foram encontrados, contendo anotações bastante suspeitas. Estes pareciam ser uma espécie de diários pessoais, dos quais se revelou que o homem era literalmente obcecado por sua jovem vizinha. Tudo começou quando a família se mudou para a casa ao lado da sua. Naquela época, ela tinha apenas 13 anos. O suspeito não escreveu nada específico sobre o que queria fazer com a garota, mas as anotações deixavam claro que ela o enlouquecia. Ele pensava nela todos os dias há anos e periodicamente escrevia cartas endereçadas à vizinha, nas quais confessava seu amor de uma forma peculiar. Após estudar todas as anotações, os investigadores concluíram que a obsessão do homem só cresceu com o tempo, e ele não podia mais controlar seus desejos vis. Em uma das últimas cartas, ele se dirigiu à garota com palavras implicando que ela eventualmente pertenceria a ele, e ele lhe concederia paz e tranquilidade eternas. Esta entrada parecia uma ameaça direta, indicando que Dario poderia realmente ter se aproveitado dela e então lidado com ela. O desaparecimento de evidências físicas. Parecia que, baseado somente nas entradas dos diários, o caso poderia ser levado a tribunal, mas os resultados da análise forense ainda estavam pendentes. Quando Manavela tentou descobrir o motivo do atraso, descobriu-se que as evidências simplesmente haviam desaparecido. Era impossível realizar uma análise de DNA do fragmento de dente para determinar se pertencia à menina desaparecida ou estabelecer o que era o estranho objeto de metal. Subsequentemente, o promotor decidiu classificar as informações sobre o progresso da investigação, e os policiais responsáveis pela preservação das evidências foram imediatamente demitidos e também detidos por negligência criminal e possível assistência aos suspeitos. A própria investigação, após este incidente escandaloso, ficou sob o controle direto das autoridades federais. Além disso, logo emergiu que parte dos registros encontrados na casa do suspeito também havia desaparecido. Entre estas, estava a última carta na qual ele prometia conceder à garota o descanso eterno. Sem essas peças de evidência, o caso poderia simplesmente desmoronar, e o criminoso e seus cúmplices poderiam escapar da punição. No entanto, nenhuma medida ajudou a determinar para onde as evidências físicas haviam desaparecido. 3 meses depois, o período de detenção para os suspeitos expirou. Mas levar o caso a tribunal sem evidência-chave era arriscado e evidentemente ameaçava uma perda. O que restava eram dados do telefone da garota e o testemunho de uma testemunha aleatória que viu o suspeito e a menina desaparecida caminhando juntos na rua no dia em que ela desapareceu. O advogado de Dario exigiu que toda a investigação fosse declarada inválida e seu cliente fosse imediatamente libertado, bem como os resultados da busca anulados, já que foram realizados sem um mandado especial. O tribunal concedeu apenas parcialmente o pedido da defesa. O principal suspeito permaneceu sob custódia, mas todos os seus parentes foram libertados, pois nada específico poderia ser imputado contra eles. No entanto, em maio de 2019, 2 anos após o desaparecimento da garota, Dario também foi libertado. Durante esse tempo, a investigação não havia progredido, nenhuma nova evidência havia surgido e o corpo não havia sido encontrado. O tão esperado julgamento e veredicto. Embora o principal suspeito tenha sido libertado, o caso não foi encerrado e a investigação continuou. Ocasionalmente, evidências e testemunhos surgiam sugerindo que Diana ainda poderia estar viva. Por exemplo, uma nota bancária foi encontrada com um pedido de ajuda supostamente escrito pela garota. No entanto, a análise da caligrafia estabeleceu que a escrita não pertencia à menina desaparecida. Somente em junho de 2021, mais de 4 anos após o desaparecimento da garota, o promotor Manavela finalmente conseguiu levar este caso desafiador ao tribunal.
Mas o processo foi constantemente adiado devido à pandemia global que assolava o mundo, e a família Garnica se sentia cada vez mais desanimada. Os parentes não esperavam mais um desfecho favorável ou que os culpados enfrentassem a punição merecida. O julgamento só começou em abril de 2023, 6 anos após o crime ter sido cometido, com o culpado finalmente aparecendo no tribunal. Até então, as entradas perdidas dos diários de Dario, que todos acreditavam estarem perdidas para sempre, haviam sido encontradas. Estas se tornaram as peças-chave de evidência, provando a culpa do homem. No entanto, análises especializadas adicionais eram necessárias para verificar a autenticidade desses documentos. Além disso, 2 novas testemunhas apareceram no caso. Uma era a ex-amante de Dario, que alegou que ele a havia seduzido quando ela ainda era adolescente. Ela também afirmou que o suspeito sempre teve uma fraqueza por garotas jovens, e ela estava longe de ser a única que ele havia tratado dessa maneira. A segunda testemunha era um vizinho de César, irmão de Dario e provável cúmplice. Segundo ele, na noite do desaparecimento da garota, os irmãos chegaram juntos em uma motocicleta com um estranho fardo grande no sidecar. Pegaram algumas ferramentas de um galpão e depois saíram juntos. A testemunha havia permanecido em silêncio por tanto tempo porque temia que César pudesse prejudicar sua família, já que ele sempre foi volátil e agressivo. O réu nunca admitiu sua culpa, alegando que nunca prejudicaria a garota vizinha, a quem ele sentia como se fosse sua filha. Não obstante, as poucas peças de evidência foram suficientes para proferir um veredicto de culpa. O corpo da menina desaparecida nunca foi encontrado, e os eventos daquele dia fatídico foram meticulosamente reconstruídos, estabelecendo que o homem a traiu, se aproveitou da adolescente e então tirou sua vida e se livrou dos restos mortais, provavelmente com a ajuda de seus parentes. Em 2 de maio de 2023, Dario foi considerado culpado pelo sequestro, abuso e assassinato de Diana. Ele foi sentenciado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Seu irmão César, bem como quaisquer outros parentes, não puderam ser responsabilizados. Mas e vocês? O que pensam sobre o caso? Deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para serem notificados das próximas histórias que estão por vir. Obrigado por assistir e até a próxima.